Olá investidor, aqui é o Bernardo Frade. Hoje eu venho falar para você sobre previdência privada, se compensa ou não compensa. Boa parte dos investidores que eu atendo aqui no escritório, eles me perguntam: pô Bernardo, eu tenho previdência privada já tem alguns anos, mas eu não vejo a performance muito boa do fundo que eu estou aplicando e queria saber se é um investimento que compensa, se não compensa. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder falar se é um produto, se é interessante, se não é, se compensa, não compensa, quais são as vantagens, desvantagens, para quem que é previdência privada. Então assista esse vídeo até o final para poder descobrir se é um produto interessante ou não. Antes de falar sobre previdência privada, eu quero apresentar para você um dado super importante que poucas pessoas conhecem, que é a questão dos aposentados no país. 46% dos aposentados no Brasil, eles dependem de ajuda de parente para poder pagar a conta no final do mês. Então esse é um dado muito relevante. 28% depende de ajuda de familiar, de vizinho, de amigo, eles dependem de caridade, de instituições de caridade. 25% são obrigados a voltar a trabalhar. Então esse dado aí é muito comum, a gente vê muitas vezes no supermercado, o idoso trabalhando nos serviços gerais, trabalhando no caixa, em shopping, trabalhando na praça de alimentação. Então 25% dos aposentados são obrigados a voltar a trabalhar, porque a renda que recebe ali na aposentadoria, infelizmente, ela não é suficiente, e somente 1% dos aposentados no país são realmente independentes, que eles conseguem pagar seu custo de vida, conseguem ter uma qualidade, um padrão de vida interessante e não necessita de ajuda, nem precisa de voltar a trabalhar no mercado de trabalho. Mas aí a pergunta que a maior parte dos investidores que eu apresento esse número, às vezes quando estou fazendo apresentação, fazendo algum tipo de palestra, a turma costuma perguntar: tá Bernardo, mas o que a gente pode fazer para poder mudar esse cenário, para não ser mais um número nesse dado tão triste aí que é o dado dos aposentados no Brasil? Como é que a gente faz para fazer parte desse 1% que realmente alcança ali a aposentadoria, consegue usufruir dessa terceira fase da vida, vamos colocar assim? O ponto principal é organizar suas finanças. Sentar, entender o que você recebe, o quanto que você está ganhando ali mensalmente, quanto que você gasta, quanto que você consegue poupar e investir mensalmente e principalmente começar a investir agora. Não espera segunda-feira, não espera mês que vem, não espera uma promoção. A organização financeira ela tem que ocorrer já de imediato. Porque se você espera ganhar mais dinheiro para começar a se organizar financeiramente, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Porque quando você ganhar mais dinheiro, você vai gastar mais, vai ter maior descontrole ainda. Quanto mais dinheiro você tem, mais acesso a crédito você tem. Então isso também pode ser um problema. Então a hora de se organizar financeiramente é agora. Bom, então vamos lá. Respondendo a pergunta: previdência compensa ou não compensa? Sim, previdência é um mecanismo super interessante, é um veículo de investimento muito interessante para acumular recursos para o longo prazo. Então a maior parte dos investidores que tem previdência privada, não se preocupe, é um mecanismo muito bom. Você só tem que se atentar se o fundo que você está aplicando o seu dinheiro, ele tem um histórico bom de rentabilidade, a gestora é realmente qualificada. Não significa que você tenha previdência privada em um grande banco, em uma grande instituição, que esse banco vai ter uma rentabilidade boa. A maior parte das grandes instituições financeiras entregam uma baixa rentabilidade. Então o primeiro ponto é você ver se sua rentabilidade está boa e ver se a taxa de administração que esse fundo está cobrando é uma taxa justa, se não está sendo muito alto, algo fora da realidade. Então esses são alguns casos que não compensa ter a previdência. Fundo ruim e taxa de administração alta. Aí nesse caso realmente não compensa. Agora, quais que são as vantagens e o que pode fazer uma previdência privada realmente compensar e valer a pena? Eu trouxe para você 7 vantagens que eu elenquei aqui que eu considero importante. As primeiras estão relacionadas a benefícios fiscais. Então, existem 2 tipos de plano de previdência, o PGBL e o VGBL. Eu vou começar falando sobre o PGBL. Bom, o que o PGBL faz de interessante para os investidores? Quem trabalha de carteira assinada, que paga ali o INSS mensalmente,
e que faz a declaração de imposto de renda no modelo completo, ele tem um benefício fiscal de abater até 12% da sua renda bruta anual que você teria que declarar ali para a Receita. Então, trazendo para números, vamos supor que um médico que trabalha aí conveniado a um hospital, que ele presta serviço para um hospital, ele ganha R$100.000 no ano, ele recebe R$100.000 no ano. Então, ele tem a possibilidade de contribuir com previdência em até 12% da receita bruta dele anual. Ou seja, na hora que ele vai informar para a Receita, o cálculo não vai ser sobre os 100 mil, ele pode contribuir 12% e ele vai ter uma redução na renda bruta tributável anual dele. Essa é uma vantagem muito interessante, porque o investidor que faz isso, ele pode pagar menos imposto de renda, ou então ele tem até a possibilidade de restituir parte desse imposto de renda. Então essa é a primeira vantagem, é o primeiro benefício fiscal. Quem contribui no PGBL pode abater até 12% com os aportes na previdência privada. A segunda vantagem é o plano do tipo VGBL. Quem opta pelo plano VGBL, ele tem um imposto de renda lá no vencimento, quando for fazer o resgate ou quando precisar do dinheiro, o rendimento, o imposto de renda ele não vai ser sobre o montante, que é igual ao caso do PGBL. O imposto de renda é sobre o montante. O VGBL, o imposto de renda vai ser só sobre a rentabilidade. Então é um mecanismo super interessante para quem visa acumular dinheiro para aposentadoria, para o longo prazo, ou então para a faculdade de um filho que acabou de nascer. Previdência é um mecanismo muito interessante para isso. Vamos supor que o investidor acabou de ganhar um filho ali, ele fala, quero criar uma previdência para o meu filho. Beleza, você vai criar uma previdência, vai aportar ali até ele ter 18 anos. Completou, ele tem 18 anos, se você optou pelo modelo VGBL, o imposto que vai incidir vai ser só sobre a rentabilidade. Então, isso é um benefício bem interessante. Bom, terceira vantagem é o regime tributário. Então, tem duas tabelas, a progressiva e a regressiva, que vai cobrar o imposto de renda ali do investidor. O modelo regressivo, ele é super interessante, porque depois de 10 anos que você está aplicado nessa tabela, o imposto cai para 10%. É o menor imposto depois dos ativos que têm isenção de imposto de renda. Porque a maior parte dos ativos de renda fixa vai cobrar 15% ali dos investidores quando vier a vencer ou quando vier a resgatar o investimento. Já na previdência do tipo regressivo, que o plano tributário é regressivo, você já cai para 10%. Então isso é um benefício super interessante também e está dentro aí dos benefícios fiscais que a previdência privada dá para os investidores. Mais um benefício fiscal: previdência privada não tem come-cotas. Mas o que é o come-cotas? Fundo de investimento de renda fixa e fundo de investimento multimercado, que são opções de investimento que existem no mercado, nos últimos dias dos meses de maio e novembro tem uma antecipação do imposto de renda que o governo cobra dos investidores ali. Então, sempre quando chega ali em maio e novembro, quem tem fundo de investimento de renda fixa e fundo multimercado pode ver que tem uma queda no valor que você tem ali no fundo, que é essa antecipação que o governo faz. Só que na previdência privada não tem isso. Então, assim, é mais um benefício fiscal que a previdência privada tem e que nem todo mundo sabe. Bom, vamos entrar aí para a quinta vantagem da previdência privada: portabilidade. O que é portabilidade? É você fazer a mudança de um fundo de investimento sem necessariamente resgatar, sem custo algum e também sem perda no prazo da tabela regressiva. Então, por exemplo, você tem uma previdência privada há anos no seu banco, você vem contribuindo ali mensalmente, só que esse fundo não está caminhando bem. Aí eu te apresento aqui na XP algum fundo legal que está com a rentabilidade, tem um histórico de rentabilidade muito bom, tem um potencial de valorização para os próximos anos. Você consegue trazer todo aquele dinheiro que está ali, o plano, se é PGBL ou VGBL, o regime, se é progressivo ou regressivo, o tempo de contribuição, a gente traz tudo através dessa portabilidade e não tem custo nenhum. É tudo online, você consegue fazer essa portabilidade de forma online. É uma opção bem interessante para quem não está satisfeito com a sua previdência privada. Tá legal? Vamos entrar aí agora na sexta vantagem, que é o débito automático.
Débito automático é uma forma de você aportar mensalmente de forma automática, como o próprio nome diz. Você escolhe ali, por exemplo, todo dia 10, você pega um dia, você fala, ó, todo dia 10 eu quero aportar R$500 na minha previdência privada, ou R$1.000, R$700, o valor que for. Esse valor já debita direto da sua conta bancária e aplica na sua previdência privada. Então é um benefício bem interessante, são um dos poucos investimentos que a gente tem essa possibilidade de cadastrar de forma automática. Então é uma vantagem bem legal. Não é obrigatório o débito automático, mas é super recomendado porque já tem aquela disciplina de mensalmente ir aportando para que no longo prazo você colha os benefícios de um investimento programado aí ao longo dos anos. E o último e não menos importante é a possibilidade, a sétima vantagem, é a possibilidade da sucessão patrimonial. Então, na sucessão patrimonial através de previdência privada, vamos supor que eu tenho uma previdência privada, eu venho a faltar, essa previdência ela não entra no inventário, ela em até 30 dias vai para o beneficiário que eu escolher. O beneficiário pode ser minha mãe, minha esposa, meu filho ou alguma outra pessoa que eu escolher também. Então a vantagem da previdência privada é justamente isso. Ela não entra no inventário, é um produto de liquidez rápida que vai chegar na mão do beneficiário ali em caso de falta, em caso da pessoa vier a morrer mesmo. E não desampara a sua família. Em alguns estados também tem a isenção do ITCMD, que é aquele imposto de transmissão de causa-mortes. Então, em alguns estados, a pessoa também fica isenta desse imposto. Então, aqui apresentei 7 vantagens para você. Previdência privada, sim, compensa demais, é um produto super interessante. Tem que se atentar ao histórico de rentabilidade do fundo, ver se a taxa de administração não está alta, mas apresentei aqui 7 super vantagens que não é todos os produtos que possuem, mas na previdência privada ela possui sim, tá legal? Bom, qual que é a diferença entre a previdência pública e a previdência privada, que também é uma dúvida muito comum. Previdência privada, o investidor, ele tem acesso a todo o capital que ele investe, é um dinheiro dele, não fica na mão do governo, tem a possibilidade de escolher qual que é o plano, qual que é o fundo, qual que é o regime tributário, você pode aportar o valor que você quiser. Então são alguns benefícios, algumas vantagens que existem na previdência privada. Tá legal? Espero ter esclarecido sua dúvida. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Passa essa mensagem para algum amigo, colega também que já te perguntou sobre previdência e não tinha muita clareza sobre essas informações. E no mais, estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!